Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos ver o tempo da fábrica. Com a instalação das fábricas, com a revolução industrial, com a mecanização dos processos de produção, surgem as fábricas. E aí, a figura do artesão é substituída pela figura do operário. Existem algumas diferenças importantes e fundamentais entre o artesão e o operário. Quem era o artesão até então? O artesão era aquela pessoa que trabalhava na sua casa ou na sua oficina, certo? Era responsável pelo seu trabalho, conhecia todo o seu trabalho, conhecia todas as etapas do processo, do começo ao fim, o que precisava para poder fazer o produto completo. Sabia fazer todas as etapas, conhecia todas essas etapas. As ferramentas eram suas, trabalhava com o seu material. Aprendia o ofício com um mestre, com uma pessoa mais experiente que passava esse ofício, que ensinava os mais jovens a trabalhar. Então ele herdava, o seu ofício de uma pessoa mais experiente. Ele organizava o seu trabalho de acordo com as suas necessidades. Ele determinava a hora que começava e terminava de trabalhar. Era ele quem determinava a quantidade de coisa que ele precisava produzir, o quanto ele precisava ganhar para o seu sustento, qual era a sua necessidade. E ele também definia a quantidade da sua produção. Então, essas eram as principais características do artesão, certo? Agora vamos lá. E o operário? Quais são as principais diferenças, então? Quais são as diferenças que são marcantes, né? Primeiro, o operário ele fazia parte de uma produção. Nós temos aí uma obra da Tarsila do Amaral, né? E o operário fazia parte de uma produção. O operário, ele estava junto com outros trabalhadores, ele trabalhava com mais gente, com muita gente, e apareceu a figura do patrão. Então ele já não era dono do seu serviço, tinha o patrão, tinha o dono, né? Ele produzia parte de uma mercadoria, ele não conhecia todo o processo desde o começo até o final da produção. Ele tinha que ir até o local onde estavam as ferramentas e as máquinas. E daí surgiram os galpões, as fábricas, as indústrias, né? Outra característica importante, ele deixou de controlar o seu tempo e passou a ser controlado pelo relógio. Tem um horário para chegar no serviço, um horário para começar, um horário para parar para almoçar, um horário para sair à tarde, né? As regras, ele passou a ser, estava sujeito a turnos de trabalho com regras rígidas, certo? Produzia uma produção muito mais acelerada, alta produção, e nem por isso ele ganhava mais. Então são essas as principais diferenças entre um artesão e um operário, não é? A figura do artesão foi substituída pela figura do operário com essas características principais e marcantes que o professor disse aí. Leiam o texto de vocês, revejam todas as atividades, bom trabalho.